Salve galera, eu sou o Wanderson de Belém do Pará, da equipe Dread System, também das camisetas Dread. Eu comecei a ouvir discos através do meu pai. Na verdade, a minha maior influência em relação à música, não só a reggae, é o meu pai. O meu pai é um grande amante de música no geral e eu desde pequeno fui incentivado por ele. E ele sempre foi colecionador de discos, não só de reggae, mas de vários outros discos, principalmente discos caribenhos, como lambada, zouk, discos africanos e muita música brasileira também. E eu fui crescendo ouvindo os discos do meu pai e eu me lembro que na época ele andava muito atrás de discos raros. E foi quando eu conheci o Alvin, que é um grande pioneiro de música em Belém do Pará. Junto com o Margalho, eles influenciaram uma boa parte do Brasil à busca dos reggae, né? Pelo que eu conheço, foi através deles dois que o Maranhão chegou aos primeiros acessos dos discos de reggae importados por conta do Margalho. Então, da mesma forma, eu fui também influenciado por eles a buscar a música reggae. O reggae, de verdade, começou... O meu pai, nós morávamos em uma casa. E meu pai derrubou essa casa e construiu uma outra casa. Quando ele chamou o mestre de obra para fazer essa casa, o mestre de obra era um maranhense, entendeu? E quando eu chegava da escola, eu estudava pela manhã, e quando eu chegava da escola à tarde, eu pegava um monte de fitinhas dessas cassetes, que eu fazia umas seleções para escutar no carro com meu pai, e eu ia lá para a obra ver o pessoal trabalhando. E nas fitas eu gravava um monte de reggae, né? E o mestre de obra, por ser maranhense, já tem uma influência bem maior em relação à música, ele começou a dizer, e essas músicas aí? De onde tu tem? Como tu tem? E tal. Aí, a partir daí eu comecei a conversar mais e ter um pouco mais de noção do reggae geral, entendeu? E aí, através desse meu amigo, que o nome dele é Henrique, meu amigo até hoje é engenheiro inclusive, a gente começou a trocar muita informação, ele passou a me dar muito nome de artistas que ele conhecia lá do Maranhão, e teve uma época que ele foi morar na Guiana Francesa também, e ele tinha muito disco de vinil. Ele acabou compartilhando alguns comigo, acabei comprando alguns dele, e a partir daí foi que começou a minha busca pelos discos de vinil, entendeu? E um outro amigo meu, que viajava sempre para São Paulo, trazia sempre CDs. Ele me deu um CD de uma loja chamada Johnny Bigu na época, que era uma loja muito famosa lá em São Paulo, que vendia disco de reggae. E através dessa loja eu comecei a comprar meus primeiros CDs importados. A ideia de viajar para a Jamaica, ela surgiu junto com um amigo meu, que eu acho que vocês também conhecem, o Flávio. Ele é do Maranhão, foi morar em Belém, me conheceu e comecei a trocar informação com ele. E ele me perguntava sempre, né, Wanderson, onde tu acha que tem bastante material? Eu disse, Flávio, o reggae foi feito na Jamaica, então primeiramente a gente tem que ir à Jamaica, né? Essa foi a nossa ideia inicial, né? A gente já tinha histórico de que o pessoal do Maranhão já tinha ido, o Margalho, né, um dos primeiros caras a chegarem na Jamaica junto com o Ferreirinha. Então a gente tinha a ideia, mas não sabia nada de fato, né? E a gente tinha essa curiosidade. E eu e ele tivemos a coragem e fomos. Pela primeira vez só nós dois. Nos informamos e tal, chegamos, fomos até a Jamaica. Entendeu? No primeiro momento a gente ficou em Kingston, fomos até Ocho Rios, eu acho que Montego Bay, em busca de disco, né? De material. A gente não tinha informação de nada. A única informações que eu colhi foi que eu pegava de contracapa de discos, endereço, né? De gravadoras, essas coisas. E a gente saiu batendo de porta em porta. Demos com a cara na porta em vários, porque muitos já não existia mais, né? Naquela época. Acho que isso foi em 2009, se eu não me engano, ou 2008, não tenho certeza. Mas conseguimos algumas coisas ainda que funcionam até hoje, né? Como Tuff Gong, Dynamic e alguns contatos de vendedores de discos, que na Jamaica tem, assim como no Brasil tem hoje, na Jamaica sempre teve, né? E lá a gente começou essa busca. Depois
Isso foi no ano seguinte, a gente teve a ideia de ir para a Inglaterra, que era outro país que eu acreditava também que tinha muita coisa por conta da cena da Sound System, de uma série de produção, e pela forte ligação da Jamaica com a Inglaterra, a gente acreditava que também tinha muito material que seria interessante a gente buscar lá. Chegamos até lá também da mesma forma como nós fomos na Jamaica, com endereços, andamos bastante, fomos em várias cidades, Birmingham, vários vendedores, e também somou bastante para essa experiência, né? Foi bem legal também. Depois, numa outra vez, eu fui com a Sônia, uma amiga nossa que também faz parte da equipe de vinil Dread System, entendeu? Depois eu fui com ela, fomos primeiros à Jamaica e depois também fomos à Inglaterra. A primeira vez que eu fui a São Luís foi a convite da Sônia. A família da Sônia era de lá de São Luís e a primeira vez que eu fui foi junto com ela. Lá nós conhecemos vários amigos, que são amigos até hoje, pessoas muito importantes para a cena, como Junior Black, Ferreirinha, Knives, o Dread Sandro, enfim, todo esse pessoal aí que vocês já sabem que somaram e contribuíram bastante para a cena do reggae no Brasil. O reggae no Pará, tipo assim, eu comecei a acompanhar no início da década de 90. E o reggae lá era dominado e ditado as regras pelo Alvin e pelo Margalho, que são os dois pioneiros do reggae, para mim, no Brasil, inclusive. Entendeu? Influenciaram muitas pessoas, assim como eu também. Só que o reggae, como tudo na vida, evolui. E nesse decorrer de todos esses anos foram surgindo várias pessoas, cada pessoa somando com o que conseguia, muita informação sendo trocada. E como em todo o mundo, o reggae para mim teve uma grande mudança quando surgiu a internet. Entendeu? A internet ela mudou de 0 para 1000 o reggae, não só o reggae, né, como várias coisas. E através daí muitas portas se abriram, muitas coisas ficaram mais acessíveis, material, a pesquisa ficou melhor, mais fácil, o acesso entre a troca de informação entre pessoas ficou muito mais acessível. E eu acho que isso contribuiu bastante para que a gente chegasse até onde nós estamos. Eu acho que o reggae tem evoluído bastante. Fortaleza, para mim, no Brasil, assim como São Paulo, é uma das cidades que mais evoluíram em relação à pesquisa, em relação a gosto musical. Acho que a galera aqui é muito ligada e eu acho massa isso. Acho muito bacana e gosto muito de estar aqui, participando. Por isso a Dread também está aqui. Sempre que eu posso eu contribuo, não só com a sequência, mas com troca de informação com amigos. Eu acho sempre muito bacana estar aqui com toda a galera. Selecta foi um lance bem... Thiago conhece, porque na verdade eu sempre tive os discos, né? E por conta dos discos eu fui conhecendo várias pessoas, né? As pessoas chegavam, você é o Wanderson, tem disco assim, aí nesse período eu conheci a Sônia, conheci o Alex, conheci várias pessoas. E o Alex chegou até a mim e pedia para eu gravar as músicas, que na época o Alex tocava, ele já era Selecta, então ele tocava e eu gravava as músicas para ele, na época em fita eu gravava. Só que aí eu gravava para ele ia tocar e às vezes ele me convidava para eu ir até lá ver ele tocava. Aí a partir daí começou, acho que em 96 ou 97, se eu não me engano. 95, de 95 em diante, eu creio, não tenho bem certeza, o Alex sabe melhor. E a partir daí eu comecei a ir aos eventos, né? Só que tocar mesmo como Selecta foi um outro amigo que trabalha numa rádio lá em Belém, que começou um projeto e na época o vinil tinha estourado, né? Porque até então a galera tocava, mas era de fita, depois surgiu a gravação de CDs, aí eu emprestava os discos pra galera gravar pra CD, aí tocaram de CD, depois de MD, até que voltou o vinil, né? Com o projeto do Margalho e o Alex, que se eu não me engano acho que era Na Ponta da Agulha, ou não lembro de verdade o nome. Sei que o Margalho e o Alex começaram em Belém e um outro amigo me convidou para somar com eles. E a partir daí surgiram mais convites, aí a gente foi tocar em São Luís e vários lugares.
A primeira vez que eu vim a Fortaleza foi a convite do meu irmão Gazos para participar do projeto Festa de Colecionadores, acho que o 14º encontro de colecionadores lá na Praia do Futuro. E assim, eu sempre tive muita vontade de vir aqui. Então, na mesma hora que ele me convidou, eu aceitei o convite. Eu já conheci o Thiago, o Calil, o Rubens, que eu conheci há muito tempo na casa do Junior Black, lá em São Luís. E escutava várias histórias dos irmãos que chegavam até Belém. E tinha muita curiosidade de ver como era a cena aqui, porque eu acho assim, sempre achei Fortaleza uma capital muito interessante em relação ao reggae, por conta de tudo que eu via sobre o Gianni, sobre a Zuleika, e eu nunca tinha vivido isso ao vivo, então era muito interessante estar aqui. Eu achei muito bacana o convite, aceitei, cheguei, somei, foi legal, foi muito bacana. E desde esse dia eu venho acho que 2 ou 3 vezes ao ano aqui no Ceará, por conta de outras coisas com que eu trabalho e por conta agora também da marca Dread, né, que é a nossa marca de camisetas, que temos como parceiros aqui o Calil, o Bruno aqui da 8 polegadas e o meu irmão Dubwise, que a gente está sempre trocando informação, porque ele também está nessa mesma estrada e a gente está chegando junto para somar. A Dread surgiu em 2007 com a união com o meu amigo Alex, conhecido mais como Alex Roots, vocês também conhecem. Junto depois somamos com a Sônia, o Evilácio, e a ideia da Dread foi se unir para a gente fazer a discotecagem no vinil, entendeu? Pois a cena já era bem marcante por conta do Margalho, que já tinha começado com o Alex, e eu e o Alex resolvemos nos unir para fazer uma discotecagem mais ampla, já que eu já tinha um monte de disco guardado e ele fez o convite para a gente seguir a estrada com esse projeto, entendeu? Na verdade, o lance foi de inicial foi para homenagear os artistas, né? E automaticamente para a gente usar o que a gente gosta, porque o que eu penso em relação à camiseta? Eu acho que você acaba usando uma série de coisas, de estampas que não tem nada a ver contigo. Na maioria das vezes, às vezes tu não sabe nem o que tu tá usando, entendeu? Então, na maioria das vezes tu não sabe nem o que tu estás usando. Então, a minha ideia de verdade foi, primeiramente, homenagear os artistas da Jamaica e a música jamaicana, que é uma coisa que eu amo, que eu pesquiso, que eu me inspiro de verdade na Jamaica, na música. Mas também teve esse lance de usar alguma coisa, principalmente quando se estiver tocando, que é o que eu faço também, é o que vários amigos fazem, tocar com algo que sirva de uniforme, entendeu? Que de verdade combine com o momento. Por enquanto ela é muito concentrada só em mim, entendeu? Eu ainda não tenho assim, eu tenho um parceiro aqui que é o Bruno, tem um outro parceiro em São Luís, que é o Alemão, deixa um amigo lá da Resistência Roots, que faz um evento grande, fez até o show com Meitones agora recente. Tem um parceiro em São Paulo também. E fora isso tem o Instagram e o meu Facebook e o WhatsApp, né, para quem tem o acesso. Mas de verdade ainda não tem, por exemplo, uma página na internet, um site ainda não tem, um e-commerce, né? Está estudando e trabalhando para isso. O público que eu quero atingir, de início o reggae, né? Mas eu tenho interesse em atingir outros públicos, como o lifestyle, como o urbano e até outros públicos, porque como eu estou te falando, a ideia da Dread é fazer estampas com que as pessoas se identifiquem. E sabe que isso aí fica bem amplo, né, em relação a isso, mas de início a maior inspiração é a Jamaica. Tenho a ideia sim de criar o e-commerce, só que por enquanto está tudo muito concentrado em mim. Eu crio a estampa, eu desenho a estampa, eu produzo as telas, eu faço a serigrafia, eu faço a divulgação, eu vendo, eu cobro, entendeu? Então tudo ainda está muito concentrado em mim. Estou montando equipe para ver se começa a distribuir de uma forma melhor. Por enquanto, meu parceiro Bruno, o irmão alemão lá de São Luís e outro irmão lá de São Paulo, estão ajudando na divulgação e na distribuição do material. Tem inclusive muito interesse de pessoas de fora do Brasil, só que infelizmente
Vocês conhecem a história dos Correios, então às vezes quando as pessoas se interessam e perguntam o valor do frete, eles até desistem muito, entendeu? Por conta do valor do frete que é muito elevado. Na verdade foi isso. Eu pedi pro Calil me trazer, que eu tinha visto a inauguração, o Calil já tinha me falado, né? E eu pedi para ele me trazer aqui na loja para conhecer. Se eu não me engano, acho que veio eu, o Calil e a Sônia, depois o Thiago veio nos buscar. E conversando aqui com o Bruno, foi que ele tocou no assunto das camisetas e fez o convite para a gente fazer a parceria. E a parceria está formada aí desde esse início, 2017. Aqui é o principal distribuidor da Dredd aqui em Fortaleza, que iniciou com o Calil, acho que dá continuidade hoje aqui com a 8 polegadas. O parceiro Bruno, estou vendo que a loja tem crescido bastante, também em parceria com a WISE, então eu acho que está todo mundo em casa, está todo mundo na Irmandade, trabalhando por um propósito só e com o mesmo ideal, que é trazer um produto de qualidade, com uma mensagem diferente, um público focado em relação a lifestyle urbano, reggae, enfim, tudo que é bacana, tudo que a gente gosta, tudo que a gente aprecia, tanto eu quanto o WISE. Em relação a WISE, as oportunidades que eu tenho, eu troco muita informação com o Bandit em relação a fornecedor, a material, a técnicas. Não troco muito em relação à criação, porque imagina, ele já é mestre, então não preciso falar muita coisa para ele em relação à criação. Mas se tratando de produção, de como fazer a distribuição, a gente troca muita informação. Eu admiro a marca, eu acredito no conceito da marca. Eu falei com ele recentemente, acho que há 2 dias atrás, estive na casa dele e comentei com ele exatamente isso, que é questão de tempo para a marca ganhar todo o Brasil, né? Agora com o site no ar, eu acredito que a marca vá de verdade alcançar um público bem maior. E é só questão de tempo de algum investidor aí do resto do Brasil, ou talvez até do mundo, comprar a ideia, que é muito massa. WISE é show. Gosto muito. O que mais agora? Mande um beijinho pro Rafael. Quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pro Rafa. King do Roots. Quem é o nome? É o King do Roots. Quero mandar um beijo pro meu produtor, King do Roots. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. E o meu chefão aqui, Bruno Bravo, 8 polegadas. Faz uma foto de vocês dois. Todo mundo, né? Pelo menos, não é só nós dois não. Tá todo mundo aqui na vibe.